Todos os dias, ao amanhecer, um Guarani caminhava pela missão para despertar todos e oferecer o dia a Deus e ao trabalho. Mas um dia, ao amanhecer, o índio chamou todos para a guerra. Como foi forjada a personalidade e o espírito guerreiro do gaúcho. A natureza teve sua parte, mas viver em uma fronteira ajudou muito. Esta fronteira teve muitos conflitos entre Portugal, Espanha e os índios. Esse índio, que não é espanhol, mas é súdito do rei de Espanha. Os espanhóis começam a fundar Pueblo com esses índios, que são civilizados, cristianizados e súditos do rei de Espanha. Havia interesse português nesta região platina. A ocupação é diferente no Rio Grande do Sul. Os portugueses com Sesmaria e os espanhóis com Pueblo. Antes da fundação do presídio de Rio Grande, em 1737, os atuais territórios do que virá a ser o estado do Rio Grande do Sul, havia uma população autóctone, indígena, e a população europeia portuguesa era extremamente escassa. Então, se os portugueses vão descer de um lado pelo litoral, mas os espanhóis estão ocupando o interior com as missões jesuíticas, em determinado momento essa fronteira se cruza, se bate, se choca. Além disso, nós temos que considerar as missões jesuíticas com outro objetivo de Espanha, tornar os rios navegáveis. Porque os nativos, principalmente os guaranias, impediam a navegação dos espanhóis. E se esses índios fossem cristianizados, reduzidos, os rios estavam liberados à navegação. O interesse português vai se efetivar mesmo no sul do Brasil, no sentido de vir para ficar, a partir de 1680, quando os portugueses, para surpresa dos buenairenses que esperavam que Buenos Aires fosse tomado, eles fundam, na outra margem, de frente a Buenos Aires, eles fundam a colônia de Santíssimo Sacramento. A colônia de Sacramento, no Rio da Prata, incomoda os espanhóis e abre novas oportunidades para Portugal realizar negócios. Não vamos pensar que esses viessem para cá apenas porque se construiu o chamado presídio, a colônia do Sacramento. Duas ações conjuntas, uma ação militar e uma ação colonizadora. O início da ocupação portuguesa no Rio Grande foi uma base militar, que na época era chamada de presídio. Ao redor desta base se formava um povoado que pouco a pouco se expandia. Dentro dessas linhas de força que vai sendo produzido o povoamento português do Rio Grande do Sul. A Fundação de Rio Grande representa a primeira iniciativa oficial de estabelecimento português no território que hoje seria Rio Grande do Sul. Porque nessa área não existia índio, então foi fácil para eles se estabelecerem. Em boa parte, a Fundação de Rio Grande responde a uma necessidade do colonialismo português, em um momento que nessa região do Prata, a colônia de Sacramento estava sendo bastante assediada pelos espanhóis. A fundação de Rio Grande pelo brigadeiro Silva Paz em 1737 é o marco inicial do estabelecimento dos portugueses no estado. A disputa pelo continente estava se acirrando. As coroas europeias disputavam a posse destas terras, mas nem todos estavam de acordo com isso. 200 anos por ano, então, outro para que sui ruína. Outro para o que tinha uma ita, estava um coirapona, então já paga uma ruína.
que mudou o direito internacional. Onde havia súdito do rei, aquele território era do rei. E em 1750 será por acidentes geográficos. Isso será uma grande mudança, que será o Tratado de Madrid. Queriam traçar seus limites para mostrar o que pertencia à Espanha e o que pertencia a Portugal. Nós temos mudança de negociadores neste momento. Os negociadores, tanto espanhóis quanto portugueses, provavelmente não conheciam o que eram as missões. No jogo de poder entre Portugal e Espanha, as decisões eram tomadas na Europa. Quando chegavam ao Rio Grande, eram impostas como leis. Num primeiro momento, para os portugueses, o tratado era altamente vantajoso. Portugal detém um ponto estratégico, que é a colônia de Sacramento. Região que os espanhóis viam como um espinho na sua garganta, na região platina. A Espanha cobiçava a colônia de Sacramento. Com ela, poderia reduzir em muito o risco de uma invasão surpresa. Mas o preço era alto: entregar as missões jesuíticas. O Tratado de Madrid vai determinar a troca da colônia de Sacramento pelos 7 povos. Os portugueses ficando com os 7 povos, com a região das missões, e a colônia do Sacramento indo para os espanhóis. Era um grande negócio para a coroa portuguesa, que incorporava um território imenso aos domínios portugueses. Há 3 gerações morando nas missões. Os índios e os padres jesuítas não podiam imaginar o que viria, que seriam obrigados a se refugiar no Paraguai. Quer dizer, os habitantes das duas regiões não foram perguntados e eles não consideravam importante nenhuma das duas. Mas as coroas em Portugal vão fazer essa troca. Então surgem as dificuldades. A troca poderia, num primeiro momento, não ser interessante nem para os índios e muito menos para os jesuítas. No entanto, o Tratado de Madrid não evoluiu como se esperava. Esse é o dado que tem que se analisar. A efetivação da troca da colônia pelos 7 povos acabou não ocorrendo. Os índios não quiseram aceitar, não quiseram compreender que o rei de Castela, da Espanha, os tinha considerado sempre os seus melhores súditos, os mais obedientes que ele tinha em toda a colônia, não só hispânica daqui, mas de outra parte. Que ele agora dissesse: vocês têm que sair de suas terras, deixar a sua querência e deixar tudo isso para o nosso maior inimigo de tempos idos, que seriam os descendentes de bandeirantes e o português. Fugindo de um arquipélago ameaçado por vulcões e terremotos, em busca de um porto seguro, os açorianos chegam ao Rio Grande esperando ir viver na área dos 7 povos. Era o que foi prometido pelo Tratado de Madrid. Daí é que em 1752 vêm os primeiros açorianos para transmigrarem para as missões quando os índios fossem retirados. Só que os índios se recusaram a sair. Os padres jesuítas precisavam dar a má notícia aos índios. Enfrentam resistência. Alguns padres são presos. Os guaranis iam defender sua terra a todo custo. Porque disseram que sempre prestaram serviços ao rei, serviços de milícia, entregando gado, entregando comida, etc. E que eles se recusavam a sair. Oi, Coama. Agora não me cani. Diluanya baca coima uang pepe. Dia não. Os próprios índios se rebelam e dizem: essas terras são nossas. Por que o rei de Espanha não entregava Montevidéu, não entregava Buenos Aires? Agora que vem a faceta trágica. A guerra começou, não era por os índios, era os europeus que vinham e começaram. E tem início a Guerra Guaranítica. Sepete Araju, um homem ou um mito? A história conta diferentes versões.
O Cepé Araju era um Guarani, foi que defendeu a nação. Vai ser o Cepé Araju que vai lutar, porque eles invadiram pela fazenda de São Miguel. Era um grande índio, sem dúvida. Se fala dele, mas que ninguém sabe quem foi. Há dois cepés, um cepé real histórico e um cepé mítico. Naturalmente, ele tinha características de líder. Ele era um cacique, era um cabildante de São Miguel, quer dizer, um vereador de São Miguel. Mas não era chefe de todos os 7 povos. E ele atacava por guerrilha o exército espanhol e português. E largavam então as vacas junto ao mato, e quando o espanhol ou o português iam carnear os animais para tirar o couro, que valia muito na época, ele saía do mato e atacava. Ele fez isso várias vezes, até que os espanhóis ficaram espertos e quando viram a vaca junto ao mato, tem índio no mato, prepararam, carregaram as armas. Então um grupo foi matar os animais, ele saiu do mato como costumava fazer, e os espanhóis deram uma descarga com as armas de fogo. E os índios morreram e os sobreviventes fugiram. E entre os mortos estava um índio com um uniforme de oficial espanhol e no bolso dele encontraram 2 cartas. Por isso ele é identificado como Cepé Araju. É evidente que o herói não pode ser morto de uma emboscada que falha. A frase que se atribui a ele, de que esta terra tem dono, isso é de todos os índios, não só dele. Nós temos cartas dos 7 povos e mais de um cacique de outro povo do outro lado, em que repetem a mesma coisa. Nós somos os donos dessa terra. Ele falava dos índios e não dos espanhóis ou dos portugueses. Porque ambos, tanto espanhóis quanto portugueses, eram os inimigos que lutavam contra os indígenas e os jesuítas. Os jesuítas recebem uma ordem para sair das missões. Acusados de fundar uma república nova no Prata, são exilados ou presos. Os índios teriam de lutar sozinhos. Boapê, Tetã, Uruguai, Espanha e Portugal. Apunha Boapê, do Capão. Aí, quando eu gravei, teria já porta 3, 4 meses atropelado até cruzei quase. Os jesuítas tinham preparado o povo, quer dizer, os índios, os guaranis, que eles iam ser substituídos por outros padres, por outros que os comandassem, e que eles iriam embora. Mesmo contrariados, a intenção dos índios era cruzar a fronteira. Eram 2 exércitos, vamos dizer, altamente treinados, e o índio ele lutava em massa, ele avançava em bloco, então ele era um alvo fácil. Aí creo que le soldado donde por hoy socó aí por Da perspectiva das missões, que possuem todo um aparato produtivo, uma vida cultural riquíssima, foi a destruição total. E então quem vai defender vai lutar contra a invasão são os de São Miguel. Os outros 6 povos não vão lutar, porque eles dizem não é nessa instância, nós não temos nada com isso. A gente tem ideia que os 7 povos formavam uma unidade. Não, eram 7 unidades e na hora de lutar, cada um tinha o seu chefe. Se tivesse havido cabeça de índios ou de branco, eles não teriam chegado tão facilmente para lá. Enquanto os portugueses e espanhóis possuíam uma técnica bélica de quadrados, com armas de último tipo, canhões, os índios estavam com arco e flecha e armas de fogo velhas, superadas.
A Batalha de Caiboaté marcou o fim da Guerra Guaranítica. O sonho das missões começou a ruir. A Batalha de Caiboaté, o Cepé já está morto. Enquanto isso, o povo de São Luís e São Borja, os outros 7 povos, estão reunidos lá atrás da coxilha discutindo quem é o chefe. Essa batalha final talvez não durasse menos de 3 ou 4 horas, ou mais de 3 ou 4 horas. Foi breve. Caíram alguns tiros de canhão e coisas assim, né? O resto depois foi chacina. Aquele massacre. Por isso que morrem 2 portugueses, um espanhol e 1.500 índios. A mitologia guarani tem outra explicação para o fim trágico da guerra. Então, aí o nível possível, eu pus o pé, que crítica. Então, aí por o que eu o pé, não gostei. Agora como era o pé, pai. Pai, agora como era, mas que tinha mão que está Uruguai entre países. Boa pé, tetã, Uruguai, Espanha e Portugal. Punha bater do capaz. A experiência, lastimavelmente, foi interrompida de uma maneira cruel. Em 1756, estava acabado. Tudo tinha acabado. O morticínio tinha terminado com os índios na região. As missões definharam sem os jesuítas. Muitos guaranis fugiram para o Paraguai. Outros ficaram e se mesclaram à sociedade, dando origem ao gaúcho. O gado que os jesuítas criaram junto com os guaranis ficou solto pelos campos. Tempos depois, surgem os tropeiros que vão alterar a economia do estado e continuar a história do continente de São Pedro.